foi um que estava lá presente. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Estava comentando aqui que um pouco ansioso poder fazer essa excelente live com você. Agradeço demais aí por aceitar nosso convite. Eu agradeço o convite. Ótimo. Eu estava contando aqui, em 2012, organizando aquela palestra lá na PUC, que o senhor se fez presente, aceitou o nosso convite, foi um sucesso tremendo, lotamos o auditório. E, curioso, eu estava revendo ela hoje de manhã para, enfim, ver alguns temas e lembrar um pouco dos assuntos também que abordamos. E eu achei o vídeo no YouTube, ele tem 57 mil visualizações. Um vídeo, assim, que nós gravamos e colocamos no YouTube sem qualquer pretensão e o vídeo bombou aí. Legal. Isso foi em 2012? Foi 2012. Eu achava que era 2013 na minha cabeça. Quando eu vi no vídeo do YouTube era 2012. É, tem tempo já, hein? Não, é engraçado que a página que lançou, né, que era o nosso núcleo de censo, a gente organizava esses debates. Sim, acho que a página lançou 3 vídeos na história. Tem 20 inscritos, mas tem esse vídeo lá com dezenas de milhares de visualizações. Muito legal. Muito legal E saber. o tema naquele momento era Contra o Mundo Melhor, que é um livro seu que sou Ah, fã, é? já era fã desde então, é um tema excelente. E aí eu vou fazer uma pergunta que, inclusive, na minha visão, se relaciona um pouco esses dois. Né? Eu estava assistindo hoje pela manhã e tem um momento que você fala, né, da moçada que não consegue nem arrumar a própria cama, mas quer dizer como o mundo tem que funcionar, né? Quer arranjar, consertar o mundo. E eu vejo uma conexão hoje com esse mesmo grupo que não quer se aprofundar nos temas, não quer debatê-los profundamente, mas ao mesmo tempo quer dizer qual rumo um debate deve tomar. Ou, na verdade, qual é o único rumo que um debate pode tomar, que é o que a gente vê um pouco com a cultura do cancelamento. Se você dá uma opinião que é diferente desse rumo estipulado, você corre o risco de ser cancelado. Você vê uma conexão entre os dois temas, os dois grupos? Eu acho que sim. Ah, sim. Eu tenho a impressão que a situação de 2012 para cá ficou bem pior, né? Sim. Assim, principalmente em relação ao que eu discuti no livro que foi lançado em 2011, que foi o Guia Politicamente Correto da Filosofia. E tanto que ele vai sair agora com outro nome, uma nova edição, com alguns capítulos novos, uma introdução nova pela editora Globo aí do Rio. E eu li o livro todo de novo para fazer a nova edição. E eu mexi em umas coisas, acrescentei alguns capítulos que não tinha, mas o resto ficou igualzinho, porque ele hoje é mais atual do que era em 2011, quando eu escrevi. Sim. Né? Eu tive que fazer uma introdução nova para falar de lá para cá e tal. O livro que eu discutia na PUC, se você falou que o nome era Contra o Mundo Melhor, esse livro, Contra o Mundo Melhor, eu tinha lançado ele em 2009. Né? Eu tinha lançado ele em 2009, 2010, por aí. Foi antes do guia. Quando eu digo que eu acho que hoje está bem pior, uma das razões é porque a cultura das redes sociais ela cresceu bastante, se instalou, né? E toda vez que você tem o adensamento de informação e capilarização, você tem transtornos sociais. Foi assim quando inventaram a imprensa, Gutenberg, e a tradução da Bíblia para o alemão pelo Lutero, que foi um dos fatores que acirrou e gerou as guerras religiosas na Europa, que duraram cerca de 300 anos. E, aliás, o Locke, grande fundador da tradição liberal, quando escreveu suas cartas contra a tolerância, ele estava discutindo justamente por conta da exaustão e dos massacres que aconteciam também na Inglaterra. Né? Sim. E ele, quando ele falava daquilo que acabou se entendendo como liberdade individual, era, antes de tudo, a liberdade de fé individual. E que o soberano não pudesse se meter na fé dos seus súditos. Né? E, por outro lado, mesmo quando se ampliou na Rússia, nos últimos 20 anos, antes da Revolução Russa, a alfabetização, uma burocracia letrada de pessoas jovens, e médicos, advogados, funcionários públicos, professores, bibliotecários, né? Toda uma gama de pessoas que é interessante, porque ao longo desse período
na Rússia, 45% daqueles que foram se identificando com a Revolução eram de mulheres, 45%, certo? É um número alto para você pensar por volta de 1900. Isso tudo que eu estou falando, Pedro, é para dizer o seguinte, eu tendo a pensar, e aí eu vou até citar o Lenin, né? Que assim, nas disputas dele com os outros líderes, quando ele afirmava que não adiantava debater com o povo em geral, a revolução tinha que ser feita por uma liderança coesa, dura, letrada, ativa e que não esperasse muita coisa da capacidade das pessoas conseguirem conduzir. O Lenin duvidava profundamente da ideia de democracia, né? Como a gente sabe. Isso tudo para dizer o seguinte, olha, eu acho que há sempre uma tendência ao debate, quando se amplia, ele empobrecer e, ao mesmo tempo, ele criar transtorno. Por isso que eu fiz esse recuo. Para dizer que as redes sociais ampliaram as dificuldades do debate, apesar de que franquearam o debate para um monte de gente. Eu não sou contra as redes sociais, óbvio que não. É que nem se contra avião, sei lá, batedeira de bolo, coisa assim, né? Mas, historicamente, parece que a ampliação e adensamento de informação gera tanto uma expectativa de que as pessoas irão mais longe do que vão, na qualidade, que é o que você estava falando, né? Na condição de ter um debate um pouco mais acima do resto do chão, quanto, ao mesmo tempo, ainda que seja assim, gera turbulência. Por isso que eu dei esses dois exemplos da Rússia e da Europa Ocidental com as guerras. E com relação à cultura do cancelamento, eu acho que a cultura do cancelamento é uma espécie de presença da violência nas redes sociais, que sempre foi comum na política. A política sempre foi violenta, né? Quando a política fica ativa, ela fica violenta. Por isso que sempre se pensou que a política é o regime da força, no sentido de poder, não de força autoritária necessariamente. E que é uma forma de você equalizar o poder, criando mecanismos constitucionais representativos, abolindo-os e criando sistemas autocráticos ou autoritários. Então, não me estranha que exista a cultura do cancelamento, entendeu? Porque, primeiro, as pessoas sempre gostaram de linchar umas às outras. Jogar ovo podre, cuspir na cara de condenado, xingar a mulher que era acusada de ser adúltera, certo? E o cancelamento é uma coisa dessa. E, por último, eu diria que é o mercado, né, Pedro? A cultura do cancelamento é o mercado. Você tira patrocínio de gente, você derruba concorrente na universidade, na redação das mídias, você inviabiliza concorrentes nas redes sociais, concorrentes seus. Então, eu vejo que, no final das contas, a cultura do cancelamento é uma espécie de mercado também. Perfeito. Eu gosto muito dessa visão do linchamento. Eu li alguns artigos, até o professor Schuller, do Rio Grande do Sul, também escreveu. Você falou do Guia Politicamente Incorreto. O Narlock, que é um dos que também tem uma das edições, ele é um dos que foi cancelado recentemente. Eu vou até abordar isso um pouco mais para frente. Uma pena, que também é um outro professor que eu gosto muito de acompanhar. Mas quando você traz o lado do linchamento, é isso. As pessoas gostam muito de linchar os outros. As pessoas... Se tem uma adúltera na cidade, vamos lá na praça atacar uma pedra nela. Então tem alguma coisa aqui social, mas que na verdade é um fenômeno muito individual de prazer. As pessoas sentem prazer em fazer esse linchamento, em destruir a vida de alguém. E tem outro lado que é, ao mesmo tempo, o prazer de se sentir mais virtuoso. Então, do ponto de vista muito assim, interno, você vê essa conexão da pessoa ter um prazer verdadeiro, assim como ela tem outras coisas da vida, né? Ao comer um bolo, ela tem um prazer ao ver o outro sendo destruído, e ao mesmo tempo uma premiação, um biscoito que ela ganha por toma aqui, você é mais virtuoso que todo mundo. Isso não tem a dúvida, né? Assim, isso com certeza, assim. E isso é tão, essa discussão ela é tão estabelecida, pelo menos na tradição ocidental que eu conheço, que ela é até bíblica. Ela já está na Bíblia, né? A suspeita com relação àqueles que expõem suas virtudes publicamente, né? Como o Deus de Israel, Jesus Cristo também, parece adorar
prostituta, adúltera, ex-ladrão, sabe essas coisas? Bandido. Eu costumo dizer que o São Dimas, que é o bom ladrão, né? Que estava do lado de Jesus Cristo na cruz, quando o outro ladrão falou, se você é todo fodão aí, tira a gente daqui, já que dizem que você tem poder e tal. E o Dimas teria dito para ele, olha, esse homem está aqui, ele é inocente, ele não merecia estar aqui, a gente merece. E ele fala, eu só te peço que lembre de mim quando chegares ao reino dos céus. E Jesus Cristo teria dito para ele, hoje mesmo você estará lá comigo. Quer dizer, é esse personagem, que é o chamado São Dimas, né, o bom ladrão, eu acho que ele é uma espécie assim de clímax de uma tendência bíblica, que é a desconfiança daqueles que se acham do bem, daqueles que se acham portadores de virtudes. E uma tendência a achar que o pecador consciente, portanto, não virtuoso consciente, né, ele estaria mais perto de Deus, eu estou falando da Bíblia porque é um terreno onde isso aparece de forma muito clara, ele estaria muito mais perto de Deus do que aquele que acha que está perto de Deus. Eu não estou entrando aqui no mérito teologal ou pastoral, porque isso não me interessa. Teologia me interessa, pastoral não. Mas assim, eu acho que essa questão que você toca é uma questão ancestral, né? Assim, a moral pública, ela tem muito de hipocrisia. A substância da moral pública, portanto que se falava, mulher de César tem que parecer honesta, mesmo que ela não for honesta, ela tem que parecer honesta, né? Então, isso significa que a moral pública ela tem muita hipocrisia. E eu vou lhe dizer, Pedro, não sei se dá para ser diferente. Eu não sei se nós temos capacidade ética, cognitiva, epistêmica de ser diferente disso. Porque a hipocrisia ela é superficial, fora esses eventos terríveis que a gente está se referindo, ao linchamento, e ela é superficial, mas ela faz com que as pessoas tenham urbanidade, como falam os advogados, né? Urbanidade, né? Mas o caso de você montar no pescoço de uma pessoa que está sendo humilhada para provar que você é uma pessoa melhor do que os outros, isso é muito claro. Isso é tão claro que quando eu ou qualquer outro põe o dedo nessa ferida, as pessoas espanam. Elas ficam muito putas. Quando você traz à tona o fato, tipo assim, eu sei que você é um hipócrita. Eu não confio em gente que se acha que é do lado do bem. E, além dessa, digamos assim, dessa questão específica, o fato é que a semelhança entre cancelamento e linchamento está presente, e mesmo quando você pede desculpa, né, as pessoas têm pedido desculpa, né, quando são canceladas e tal, elas recebem porrada imediatamente do mesmo jeito. Assim como na tradição ibérica, quando o herege pedia desculpa e se arrependia na fogueira, ele recebia como prêmio que quebrasse o pescoço dele. Então, ele não tinha que passar pela dor de morrer queimado, que dizem que é uma das piores dores do mundo é você morrer queimado. Então, a pior solução que alguém pode fazer quando é cancelado é pedir desculpa. Apesar que a maioria pede. Mas a maioria, eu diria, Pedro, aqueles que estão tentando agradar quem os cancelaram. Sim. Sabe? Às vezes porque está temendo vender menos livro, ter menos patrocinador, ter menos seguidor, ter menos like, porque é um business, né? É um business. Eu acho mais elegante as pessoas que não pedem desculpa e tocam a vida. Quando passa por cancelamento, eu quero dizer. Vemos muito isso hoje nas redes sociais. Muitas vezes a pessoa faz parte do clubinho dos canceladores, tá lá, fulano, vamos cancelar A, vamos cancelar B, quem é que a gente destrói hoje? E aí, alguma entrevista, em alguma postagem, algum conteúdo que a pessoa faz, ela comete um deslize, digamos assim, ou dá uma opinião que diverge do que o clubinho ditou, que é o que deve ser defendido. Essa pessoa é a primeira a ir ao paredão e não importa, mas eu estou há 5 anos junto com vocês, fazendo esse movimento, mas não existe perdão, não existe pedido de desculpa, todo mundo vai ser lá guilhotinado, né? O que tem até um viés meio jacobino, revolucionário, de você traiu a revolução, você traiu os dizeres que estão aqui postos, o que eu acho curioso. E trazendo para esse lado de revolução, um lado um pouco mais político,
Eu tenho algumas perguntas com relação a isso. Uma delas a política do cancelamento, a cultura do cancelamento, ela vem interferindo no debate público. Quando ela fica em questões triviais do dia a dia, é um mal menor, é um mal de individual das pessoas, cabe ser discutido, eventualmente resolvido, mas eu fico muito preocupado com isso ser levado para a política. E aí nós vemos figuras como o Nalok, que deu uma opinião com relação a uma política pública que é cancelado. Porque isso não vai influenciar só ele. Quando uma opinião é suprimida do debate, dezenas, milhares, milhões de pessoas podem ser influenciadas por uma decisão que foi mal tomada porque não foi devidamente debatida. Você acha que é um interesse político, por alguns grupos, de promover a cultura do cancelamento para que suas posições políticas se tornem majoritárias? Acho que sim, mas eu acho que é interesse de dinheiro também. Sabe, assim, Sim. o mercado, inclusive o mercado de produção de conteúdo, como é a mídia, ou a publicidade, ou o cinema, séries de audiovisual, por exemplo. Recentemente eu ouvi falar de uma série, que eu não vou lembrar nem o nome, nem assistir, mas quem estava falando da série, estou tentando lembrar aqui, acho que o nome é Gypsy, lembrei. E lembrei quem estava assistindo também, que tinha uma expectativa que a série tivesse uma segunda temporada e a série não teve. Não fez sucesso, aparentemente era muito complexa, né? Tinha uma psicoterapeuta que era meio psicopata, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, isso é uma hipótese minha, não estou dizendo que é fato. Eu não tenho nenhuma dúvida que, de repente, um grupo ou associações de psicanalistas ou psicólogos colocassem em dúvida essa personagem, entendeu? No Sim. sentido de que é uma personagem, afinal de contas, uma psiquiatra psicopata, como que pode uma coisa dessa? Pega mal. Agora, eu vou usar esse exemplo para dizer para você o que eu penso. Algumas décadas atrás, acho que no final dos anos 70, começo dos anos 80, por aí, um cineasta que era muito famoso, chamado Brian De Palma, que era uma espécie assim, de copycat do Hitchcock, assumido, né? Ele fazia filmes totalmente inspirados, com cenas parecidas, personagens, tramas. Ele fez um filme que fez enorme sucesso na época, com Michael Caine, muito jovem, né? Em que ele fazia papel de um psiquiatra. O nome do... Eu vou dar spoiler, né? Mas quem não viu esse filme até hoje provavelmente não vai ver mais. Ele era um psiquiatra, o nome do filme era Vestida para Matar. E estava rolando uma serial killer, acho que era em Miami, não lembro direito, foi em alguma cidade americana, Nova York, provavelmente. Estava rolando um serial killer na cidade que estava matando mulher bonita, loira, né? Gostosa. Estavam matando. Aquele típico caso de serial killer de filme americano. Sim. Matando mulher bonita. E aí, quando a história evolui, tem uma personagem muito bonita, que era a paciente dele, e aí você fica imaginando, esse serial killer vai matar essa mulher. Ao longo que a história evolui, você descobre que o serial killer era um psiquiatra. Ele se vestia de mulher, porque ele queria ser mulher, só que quando ele se vestia de mulher, ele matava mulheres. Então tinha claramente aí uma espécie de inveja, porque ele queria ser mulher e não era. Assim, ninguém jamais pensou em proibir esse filme naquela época. Isso nem passava pela cabeça das pessoas, porque, Pedro, as pessoas também falavam pouco entre si. Sim. Agora as pessoas falam muito mais. E à medida que é aquilo que eu te respondi na primeira pergunta, à medida que as pessoas falam muito mais, cria-se ruído, cria-se contatos e cria-se poder. E aí, assim, agora, na minha hipótese, que eu não sei se é verdade, tá? Eu só pensei, olha, é capaz que tenham proibido a segunda temporada, porque, afinal de contas, uma psiquiatra psicopata não pega bem para os negócios, certo? Sim. Então, assim, uma emissora, uma marca grande de mídia hoje, elas estão muito preocupadas com questões de imagem nas redes sociais. Porque as redes sociais elas vão ficando cada vez mais, eu detesto essa palavra, mas eu vou usar, empoderadas. Certo? Sim. E através disso, o processo de enxame, que é o que acontece, o enxame que leva ao cancelamento, começa a pressionar as grandes marcas e quando for da iniciativa privada, elas podem perder
patrocínio, elas podem perder seguidores nas mídias sociais. Não é nem só mais patrocínio, é seguidor. Porque quando você olha uma empresa, essa empresa, ela escolhe hoje, principalmente dependente do produto que ela veicula na mídia, né? Porque é o produto que ela faz, quando ela vai escolher uma mídia, uma marca de mídia, ela está monitorando também as redes sociais dessa marca. E ela está vendo para onde está indo isso daí. Então, quando você cancela uma pessoa que falou uma determinada frase, emitiu uma determinada opinião que faz parte do debate político, público, e essa opinião é uma opinião que pode, por exemplo, derrubar o número de seguidores, essa marca provavelmente demitirá essa pessoa. Então, eu não acho nem que precisa... Eu não duvido que exista, tá? Eu não duvido que exista. Mas eu não acho nem que precisa de um processo organizado político enquanto tal. É a interação entre o marketing digital, o acompanhamento do marketing digital, o impacto que isso tem nos seguidores do veículo, o interesse dos patrocinadores em associarem o produto dele àquilo, assim como os patrocinadores terem acesso aos seguidores daquela própria marca. Então, o poder está aí. É um poder que é claramente uma discussão econômica, né? De marketing, de patrocínio, de número de likes, a rede, ela é por si só um ativo, no sentido econômico, a rede. Agora, ao mesmo tempo, você pega o caso do Narlock, né? Ao mesmo tempo, você tem na CNN, que é o caso onde ele trabalhava, você tem figuras que muitas vezes emitem opiniões que são, que são objeto de horror por grupos anti-bolsonaristas, por exemplo. Certo? A gente sabe o caso do Grande Debate, por exemplo. Né? O quadro Grande Debate da CNN. E, no entanto, no Grande Debate, quem tem desistido é aqueles que você poderia dizer, por exemplo, que são anti-bolsonaristas, grosso modo. Nem é tanto a questão evidente, mas, grosso modo, ali está fazendo aquele papel. Eu não gosto desse tipo de programa. Eu acho que esse tipo de programa ele polariza, informa pouco e é um palco de retóricas. E nem sempre quem argumenta melhor tem necessariamente razão. Né? Então, o vínculo entre esse tipo de formato e o resultado que seria esclarecer, acho que é um vínculo muito superficial. Extremamente marqueteiro, que, na verdade, se alimenta do gosto da rede pela polarização. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma pessoa que emitiu uma opinião no campo das discussões de gênero, por exemplo, ou das discussões a ver com sexualidade, do outro lado, você tem, no caso do Grande Debate, a manutenção de um dos debatedores que está, em grande medida, identificado com o grupo bolsonarista de alguma forma. Então, você tem como que duas mensagens aí. A conclusão que a gente pode tirar é o seguinte: o debate acerca de gênero, certo? Que é uma das pautas do universo bolsonarista, o debate acerca de gênero, ele está claramente cifrado. Se você falar qualquer coisa contra isso, você pode perder o emprego. Já você apresentar uma situação onde você estaria mostrando o lado da esquerda e o lado da direita, grosso modo, ainda não está significando que a marca é cancelada. Mas se em algum momento significar, acaba esse negócio aí. Então, eu acho que não é necessariamente uma organização política partidária, mas é a força, o ativo das redes sociais, mesclando poder e dinheiro. Como sempre foi. Eu fico curioso, refletindo, o que leva um, né, a caminhar para a demissão e o outro não, porque se a gente for quantificar os grupos, assim, os dois grupos são consideravelmente grandes, mas é isso que você pontuou, um leva para a demissão, o outro não. E aí eu vou fazer um paralelo, mas eu vou só pontuar, o Felipe Drummond estava comentando aqui nos comentários, foi ele que te fez o convite em 2012, que era aluno da UERJ, é um fãzaço seu, comentou aqui, com Deus, te acompanha há 10 anos, um grande amigo aí. E no vídeo do YouTube que eu falo, é ele que está do seu lado lá, acompanhando como fã. Ele está acompanhando aqui mais uma vez. Esse fenômeno que a gente vê da pressão, né, por dinheiro, tem um movimento americano chamado Sleeping Giants. Você já chegou a vê-lo. E ele funciona muito assim, né? Você organiza
para pressionar que as empresas não patrocinem determinado setor, não patrocinem determinadas pessoas. Ah, sei o que é, mas não sabia como é o nome? Sleeping Giant? Sleeping Giant. Seria o argumento de que os Giants são as empresas gigantes, né? Facebook, Amazon, no Brasil, uma Natura da vida, e você teria que acordar os gigantes, né? Então as pessoas vão lá e falam, gigante Natura, olha só, você está patrocinando fulano como ator, olha o que ele falou em tal lugar. Você está patrocinando essa empresa, olha o que ela desmata. Entendeu? Então, é muito essa correlação desse fenômeno. Só que eu vejo muito, ainda que seja muito dinheiro, tem uma correlação muito política quando você vê entre as coisas. Muitas vezes, essas pessoas que são pressionadas, ou essas empresas que são pressionadas, elas são pressionadas porque elas apoiam políticos. Então, por exemplo, a Avon foi uma que foi, não patrocina, não comprem nada da Avon. Então, sem querer personalizar, mas eu vejo muito essa conexão. Mas eu acho que há essa conexão. Há essa conexão porque se uma empresa patrocina X e um grupo de impacto é contra X, ele pode facilmente fazer com que a empresa perca dinheiro se patrocinar X. Essa prática tem sido levantada, por exemplo, muita gente tenta, com fraco sucesso, boicotar Israel, por exemplo. Essa é uma lógica dessa que você disse aí. No caso, o país como um todo. Normalmente não consegue ter muito sucesso, tem uns poucos de sucesso da área artística, cultural, mas o resto não tem, porque Israel é uma potência científica e tecnológica. Então, boicotar Israel é meio que atirar no pé numa série de coisas, né? Mas é o mesmo tipo de lógica. É você... é o que eu chamava de interação entre política e dinheiro. Porque, assim, a política, então, tal empresário patrocinou, por exemplo, o Bolsonaro, do exemplo que você deu. Está vinculado ao Bolsonaro. Então, esse patrocinador, então, começa a receber patrocinador, não, esse empresário começa a receber pressão. Por quê? Porque ele está associado a um grupo político que é inimigo do outro grupo político. Então, não é que eu não acho que não há política. O que eu acho é que as duas coisas são encavaladas. Entendeu? Elas estão encavaladas. Porque dinheiro é poder. Dinheiro é poder. Né? Em todos os níveis. Né? Então, o resultado é que se você faz, por exemplo, o Facebook fechar a plataforma dele para um determinado grupo ou para um determinado artista, veja, aqui no Brasil mesmo, você tem youtubers pressionando plataformas online de cursos para não fazer cursos com determinadas pessoas ou com determinados temas. E não monetizar também. Hã? E não monetizar também. YouTube não monetize quem aborda X tema. É isso aí. Então, o resultado é que você, a pessoa, aquela pessoa que diz que está fazendo isso porque está combatendo o mal, ela está, na verdade, a fim de dinheiro. Porque provavelmente ela vai ser mais monetizada. Aqueles que estão dentro do espectro dela também vão ser monetizados, certo? E aqueles que, por acaso, possam oferecer algum risco, porque o que essa moçada muito percebeu é que o desconforto com posturas mais à esquerda no país pode crescer e cresceu. E, de repente, pode ser monetizada. E é um risco. Porque o mercado cultural, grosso modo, é uma reserva de mercado da esquerda há muito tempo. Inclusive porque grande parte da direita é ignorante. Não conhece nada. Sabe aquela coluna que eu escrevi há anos atrás? Que moleque de direita não pegava menina? Eu lembro. Direita festiva. A direita festiva. Que foi fruto de uma conversa com o Narlock. A gente estava falando disso no evento que a gente estava em Porto Alegre. Né? Que assim, que os moleques da direita só falavam de taxa Selic, enchia o saco das meninas, porque economia é a ciência triste de small science, né? Então, se os moleques da direita quisessem namorar, pegar menina e tal, ele tem que falar de cinema, literatura, arte, né? Então, assim, e os moleques da esquerda dominam isso, não que são especialistas, mas sabem pelo menos citar filme, citar livro, falar uma frase aqui e ali, né? E isso torna o assunto interessante, divertido, agradável, né? E eu usava isso como metáfora para falar de que a direita no Brasil, não acho que só no Brasil não, é
ela tem melhorado, né, à medida que vai entrando alguns jovens na discussão, mas ela é muito ignorante. Historicamente, a elite econômica brasileira é foda, não acredita em ideias, não põe Sim. dinheiro em ideias. Tanto é que você tem todo um grupo de artistas intelectuais à esquerda que são financiados por bancos e tudo mais. E você tem, por outro lado, grandes eventos liberais, que inclusive têm patrocínio para sair do evento, que os convidados nunca ganham nada. Quer dizer, os defensores das ideias de mercado propõem aos intelectuais que doem pro bono o seu conteúdo, enquanto os intelectuais de esquerda recebem, às vezes até de bancos, grana para divulgar seus conteúdos. Isso é típico da direita brasileira. Típica. E isso significa não acreditar em ideias. Pelo menos as ideias, acredita em ideias até que elas sejam parte do salão. Entende o que eu estou dizendo? Compõe um cenário. Porque quando você acredita numa coisa, você põe dinheiro. Sim. É basicamente isso. Concordo. Eu atuei bastante no movimento liberal, de organizações de eventos, estudantes pela liberdade, e realmente era muito difícil arranjar um doador. E Eu a gente, sei. exatamente, para erguer um evento, para organizar. Até na nossa época de PUC sempre foi muito difícil também. E olha que o network que uma PUC abre já é enorme. Mesmo assim, é difícil chegar a algumas pessoas. Às vezes você até chega, mas ninguém quer ajudar. Enquanto isso, nós vemos boa parte dos artistas, da cultura da esquerda, tendo uma presença, recebendo muito financiamento. E é engraçado que nós no Brasil nós temos o modelo da Lei Rouanet. Então, que as empresas que escolhem, em boa parte, para onde vai o dinheiro. Então, não é nenhuma crítica de eles dominam o estamento burocrático, o establishment, e o establishment dá dinheiro. Em algum nível, ok, a gente poderia argumentar isso. Mas uma parte enorme do dinheiro são as empresas que escolhem. E elas escolhem financiar essa cultura. Claro, E, sim. sim, No caso dos Estados Unidos, assim, era evidente que o Biden tinha que escolher uma candidata que fosse afro-americana e que fosse mulher. sim, Porque, primeiro, ele é talvez não mais, mas seguramente um dos presidentes americanos, se ele provavelmente vier a ser eleito, mais velhos. E, então, ele dificilmente emplaca um segundo mandato. E já sendo idoso, ele é um presidente que pode precisar muito de um vice-presidente, ou uma vice-presidente, no caso, que seja ativa, que seja saudável, que seja jovem, que possa tocar o barco para frente, né? E é sim, evidente que no cenário da interseccionalidade que domina o debate cultural e político americano, que você faz uma métrica em que, se você é homem, heterossexual e branco, você não tem lugar de fala, porque você é só opressor. E aí você vai fazendo métrica. Ele podia escolher uma mulher branca, mas uma mulher branca, segundo a teoria da interseccionalidade, não vale tanto quanto uma mulher negra. Uma mulher negra heterossexual vale menos do que se ela não for heterossexual. Essa é a teoria da interseccionalidade. É isso que está por trás do debate americano. É uma teoria extremamente poderosa, muito eficiente, uma métrica muito clara, muito sustentada, e ela está ganhando o debate público, ainda entre aqueles que não conhecem a teoria. Ela está ganhando o debate público. E o mercado, ele também, principalmente se você fala como marcas que produzem cremes, perfumes, óleos de banho, coisas a ver com cheiro e tudo mais, e que trabalha com o público jovem, de meia idade para baixo, né? É claro que essas marcas, elas estão preocupadas em agradar esse público. E esse público ativo é normalmente um público que ele está operando bastante dentro desse paradigma, né, da interseccionalidade. Veja o caso da Natura, que as ações subiram no momento em que ela decidiu fazer a campanha dos Dias dos Pais com o Tami, que é o homem trans. sim. Disparou, porque ganhou o apoio. Gerou um debate, e é ótimo para a empresa, porque o nome dela circula, e ainda Claro. ganha todo o apoio, enfim, desse novo movimento. Eu até acho que a questão da interseccionalidade, ela se relaciona também com o debate que a gente tem aqui de cultura do cancelamento, do mundo melhor, porque ele, em algum nível, também engessa o debate. Porque, assim como a cultura do cancelamento engessa, a interseccionalidade também engessa, porque é isso, você não pode falar de determinados temas porque você não tem o lugar de fala. E você vai indo até o super trunfo, né? Que aí
quando você reúne um exódio ali, 5, 6 características, aí você você é o rei do debate, porque ninguém pode questionar. Não, eu não tenho nenhuma dúvida que a teoria da interseccionalidade congela o debate, nenhuma dúvida. Basta ver, se você pegar livros como o livro do Frank Furedi, que, aliás, vai estar falando do nosso labor aqui na PUC, lá da Inglaterra, claro, está tudo online, no dia 17 de agosto, segunda-feira, às 16 horas, horário aqui do Brasil. O Frank Furedi, aquele grande sociólogo húngaro, canadense, inglês, né? Que vem fazendo... Não é traduzido no Brasil, ele. A única coisa dele em português no Brasil são os artigos da revista Oeste, que é uma revista nova e muito boa, né? Mas, assim, o Furedi, ele vem discutindo esses temas de uma forma não polarizada, não militante, extremamente elegante, né? E um dos colegas lá do laboratório aqui da PUC São Paulo, que a gente tem um laboratório de política, comportamento e mídia, o LABO, como ele é conhecido nas redes, o Furedi vai falar para nós do LABO, mas vai estar no Facebook do LABO, então é aberto. Qualquer pessoa vai poder acompanhar. E ele escreveu um livro em 2018 chamado O que Aconteceu com a Universidade, né? Traduzindo direto o título, o livro não é traduzido. E também o Jonathan Haidt, que vai falar dia 30 de setembro do Fronteiras, também à distância, né? O psicólogo americano, escreveu um livro em 18 também, traduzindo direto o título, porque o livro não está traduzido, é Mimando a Mente Americana. Né? E os dois livros, eles são livros que saíram mais ou menos na mesma época. Furedi é um sociólogo, então é um livro de sociologia. O Jonathan Haidt é um psicólogo behaviorista, é um livro de psicologia. Né? E ele escreve, é um livro a 4 mãos. Agora, os dois falam da cultura do cancelamento em universidades anglo-saxãs. Falando de tal, não pode falar. Sabe, os alunos vão lá e bloqueiam? Sim. Não deixa fazer a conferência? Isso já vem acontecendo há alguns anos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra também, na Holanda já aconteceu, na Austrália. Né? São todos exemplos que eles dão nos livros. Então, assim, isso é um tipo de cultura do cancelamento anterior a isso virar redes sociais, basicamente. E aí você chega até a ter cancelamento de autores que são claramente ligados à tradição liberal americana, no sentido de liberal, que às vezes até são afro-americanos, mas como não preenchem outras características, não são permitidos falar, certo? Porque não tem lugar de fala, porque não tem lugar de fala dentro da teoria de oprimido o suficiente para ter lugar de fala. Então, assim, eu vejo isso de uma forma um tanto pessimista. Eu acho que essa tendência ao cancelamento, ela tende a permanecer durante um tempo, sabe? Sim. E, por outro lado, a política é sempre violenta quando as pessoas praticam a política. O Brasil era muito violento no período do Pedro II, né? A mídia descia o cacete no Dom Pedro II. Durante a República, se a gente pega Carlos Lacerda versus apoiadores de Getúlio Vargas, o pau comia no Rio de falar Janeiro, disso. certo? Está valendo hoje do Lacerda. Então, o pau comia no Rio de Janeiro, certo? Agora, hoje, as pessoas podem fazer isso por elas mesmas nas redes sociais. Então, o que é novo não é a violência na política. Toda vez que as pessoas lembram que a política existe, ela fica violenta. Ela só não fica violenta quando você não precisa lembrar que ela existe. Quando as pessoas disputam o espaço da política, elas vão para o pau. E nas redes sociais, agora, como elas são as democráticas nesse sentido simplista da expressão, todo mundo pode falar, resultado, a violência se tornou endêmica, não epidêmica. Porque eu acho que ela não é uma epidemia que vai passar. Por isso eu estou falando que é uma endemia. Acho que ela vai permanecer em ação. Perfeito. Algumas pessoas comentaram aqui, pediram opinião com relação ao caso da professora Lilia Schwartz, que também passou por isso. E tem alguns casos, poderia lembrar, né? O Milo Yiannopoulos, que era um apoiador do Trump na última candidatura dele a presidente, que inclusive é gay, ele teve enormes dificuldades, tem vídeo pra cacete na internet, dele sendo impedido
de participar de debates, de fazer a posição dele, que é mais um desses problemas. O Hugo também pontuou aqui um caso de padres que tentaram impedir a realização do evento, de falar dentro da PUC, né, uma Pontifícia Universidade Católica. Padres foram falar sobre identidade de gênero, expor a opinião deles e, dentro de uma universidade católica, tentaram impedir a realização do evento. Então, para dar o espaço para falar da Lília, mas vou lembrar, eu mesmo, numa breve experiência micro minha, quando fui presidente do Diretório Central de Estudantes da PUC, eu tomei nota de repúdio de todos os coletivos, de todos. Então, assim, exatamente, assim, por defender posições que eram liberais. No geral, eu nem me envolvia nesse debate. Teve um caso, por exemplo, que eu fiz a instalação de fraudários dentro da PUC. E eu tomei uma nota de repúdio do coletivo de mulheres porque eu usurpei uma pauta. Sendo que, assim, eu instalei os fraudários. Então, assim, são umas coisas inacreditáveis, mas que demonstram como as pessoas se valem disso num jogo de poder. Sim. E assim, Pedro, eu acho que o caso do Yiannopoulos, né, que você citou, e o caso da Lília, eu acho que são casos relacionados, mas distintos, né? Ele é alguém identificado claramente com Trump, certo? Que tem um discurso claramente agressivo e polarizado no debate, né? E tem as suas posições fortemente defendidas, enquanto que o caso da professora, ela é uma professora com uma trajetória identificada com um trabalho consistente na área de racismo, escravidão, população afrodescendente e no Brasil. E claramente identificada com a luta, digamos, grosso modo, a luta contra o racismo. Não é alguém, por exemplo, que apoia o Bolsonaro, entende? Estou usando isso como esquema para fazer a análise, fazer uma analogia. E aí, na hora que atacam ela, né, e cancelam ela, você vê que a situação se tornou mais radicalizada. É isso que eu quero dizer. É um exemplo que mostra um processo de radicalização maior, né? Porque eu não estou dizendo que censura tudo bem. Censura sempre existiu. Tanto de quadros reacionários com relação... Se você pegar a Rússia do 19 e até a Revolução Russa, até 24, 23, por aí, do século XX já, a Rússia tinha um esquema de repressão gigantesco da monarquia czarista. E depois, quando os bolcheviques assumiram o poder, eles também montaram um esquema de repressão gigantesca, inclusive de censura cultural, como a gente pode dizer, né? Então, os governos, quando você não tem mecanismos muito poderosos de contenção e você não tem uma garantia institucional de que posições distintas possam ser apresentadas, a tendência é acontecer censura. Eu acho que no caso da professora, a situação mostra muito mais a sua radicalização, né? E é uma radicalização alimentada pela teoria da interseccionalidade, no caso específico, né? Agora, o que eu acho hoje, Pedro, é que se, por exemplo, na analogia com a Rússia do 19 e o comecinho da Revolução Bolchevique era uma questão de organização do Estado, hoje a censura, essa censura que pode se chamar cancelamento, quase como sinônimo, ela é um processo democrático. Em que sentido? Fora das instituições políticas, portanto, não é o Estado que está censurando, mas é a própria sociedade que está censurando. A partir dos seus grupos de pressão no ambiente das redes sociais, a pressão nas marcas, aquilo que a gente falava no começo, quando falamos do caso do Nablock. Quer dizer, você tem um processo hoje que a censura brota da própria população, seja lá de que grupo for, em relação direta com o esquema de produção capitalista. Então, a sociedade de mercado hoje, a esquerda, ela é tão americana quanto a Coca-Cola. Quer dizer, a direita e a esquerda hoje que dominam o Brasil, falando de Brasil, né, do nosso universo aqui, ela é inteiramente americana. É direita, esquerda, Coca-Cola, all made in America. Certo? Igualzinho. Porque os Estados Unidos é o exportador da cultura da interseccionalidade.
É ele que pega essa teoria das intersecções, dos grupos de lugar de fala e de grupos de opressão e oprimidos e tal, ele que exporta isso como conhecimento. Então, a ideia de que a sociedade de mercado não possa ela mesma produzir mecanismo de censura associado a ideias que são tomadas como de esquerda é uma má leitura do universo. A sociedade de mercado, o que está acontecendo hoje, está integrada à sociedade de mercado, está integrado ao marketing, está integrado, basta olhar a publicidade. Eu, quando comecei a escrever na Folha, eu vi uma piada dos colegas lá, que era o seguinte: qual é a diferença entre o jornalista e o publicitário? Isso há 12 anos atrás, né? Qual é a diferença entre jornalistas e publicitários? Ambos vão para o inferno. O jornalista não sabe. A diferença, o jornalista não sabe. Hoje o publicitário também não sabe. Porque o publicitário, se o jornalista ia para o inferno e não sabia, porque ele também manipulava a informação e também estava dentro da produção de riqueza, certo? Mas ele se identificava como alguém lutando pelo bem, o publicitário hoje está no mesmo lugar. Ele se identifica como alguém que está lutando pelo bem e aquilo tem mercado, certo? Sim. E veja que o jornalismo e a publicidade dependem um do outro, além das formas de financiamento através das redes sociais e tal que existem por aí hoje. Então, Pedro, a minha impressão é que isso é um detalhe muito importante, que às vezes passa desapercebido. Os Estados Unidos é o berço da esquerda. A esquerda de hoje não é soviética. Ela não é leninista. Ela não tem raízes no Marx. Certo? É Sim. muito distante. É uma esquerda que vai da França via Marcuse, maio de 68, para os Estados Unidos, e lá é que ela se organiza. Mesmo com indivíduos que vêm de fora, né? E que acabam se instalando lá nas universidades e tal, e na mídia. Então, assim, a ideia de que o capitalismo não pode se reproduzir a partir de plataformas à esquerda, a gente está dessa esquerda cultural, né? Não da esquerda leninista, dessa esquerda cultural, é muito claro que o capitalismo hoje ele já descobriu que a esquerda é o mercado. Principalmente entre jovens. Sim. Perfeito. Não, inclusive, se for ver até a nível de faixa etária, né, no Brasil, PT e PCdoB seriam os herdeiros dessa esquerda mais clássica, que é trabalhista, que foca muito no Estado, enquanto que o pessoal se compra muito o discurso que é dessa esquerda mais jovem, cultural, que vive dentro de uma sociedade que é de livre mercado, que é o caso da americana, e importa essas pautas. A gente vê o próprio caso, por exemplo, do Black Lives Matter. Né? Nós temos problemas de racismo rotineiramente no Brasil, próprios casos de invasão de favela, que resulta, né, em bala perdida, entre aspas, aí, que atingem meninos negros. E isso não causou, pelo menos durante bastante tempo, não vinha causando revolta ao ponto das pessoas irem para ruas, delas postarem no Instagram, postarem no Twitter, postavam um pouco, mas a coisa seguia. No momento que os Estados Unidos para e faz protestos de Black Lives Matter, porque morreu um negro americano, isso é completamente importado para o Brasil, inclusive com a mesma frase em inglês, que depois as pessoas percebendo a certa hipocrisia envolvida, né, traduziram, mas você vê que é isso. A dinâmica externa pauta muito a forma como a esquerda se manifesta no Brasil. Exatamente, porque o Brasil é racista. Quem disser que ele não é mentiroso. É racista, Perfeito. Sempre foi. Né? Ele é racista mesmo. E agora sim, essa sua análise que você fez, o Nelson Rodrigues fez ela no final dos anos 60. Só que com outro paralelo. Ele comentava passeatas em que ele via escrito Pátria ou Muerte, que era uma frase do Che Guevara de Cuba. Né? Ou ele também via cartazes que falavam libertem o Vietnã. E ao mesmo tempo ele dizia, eu não vi um torcedor do Flamengo sequer na palestra do Sartre. Né? Então, quando o Sartre veio aqui para falar para a Granfina, como ele dizia. Então, assim, é o mesmo país que o Nelson apontava. Quer dizer, é assim, o problema aqui, o problema do racismo aqui, ele precisa passar pela importação cultural americana, como se descreveu, assim como a luta naquele momento da esquerda no Brasil estava preocupada com o Vietnã, enquanto o Brasil é um país miserável. Você não precisava se preocupar com o Vietnã.
Né? Não é que as pessoas que estavam sofrendo no Vietnã não eram importantes. O problema é que tem um monte de gente aqui sofrendo, certo? E, no entanto, aquela esquerda é preocupada com a guerra do Vietnã. Provavelmente porque via filme, via música, certo? E curtia essa cultura americana. E isso já estava sendo importado. Então, assim, é bem esse caso. O exemplo que você deu é exatamente o que eu estava querendo dizer. Quer dizer, você tem hoje uma clara, no Brasil, você tem uma importação clara da esquerda e da direita também. A direita que está agindo no Brasil aqui, essa direita barulhenta, de guerra cultural, que fica polarizando com debates, que se até aliar-se a grupos evangélicos. É uma coisa que a gente começa a ver nos Estados Unidos nos anos 80. O Partido Republicano nunca foi um partido essencialmente ligado a religiosos fundamentalistas, e a partir dos anos 80 esse vínculo começou a se estabelecer. Né? A mesma coisa acontece aqui. Então, a gente é completamente uma colônia, então é mais ou menos alguém brigando através de ferramentas que são construídas do lado de fora, mas isso já está instalado. Sim. Eu acho que não vai mudar, muito difícil mudar proximamente. Nem na tua geração. Uma pena. Eu também vejo a direita importando, tem algumas discussões, né? Hoje a gente vê muita palavra muito popularizada, você vê, né, às vezes em boteco usando a palavra establishment, né? Que, Nossa Senhora, assim, enquanto popularizou uma palavra como establishment, porque o Trump usou muito, aquele drain the swamp, tem muito deputado aqui dessa direita mais recente, do Bolsonaro, falando nós temos que dragar o pântano, assim, tradições literais, realmente, de um comportamento americano. Agora a gente está caminhando aqui para os últimos minutos, eu queria puxar um tema que é muito relacionado, mas eu não queria deixar de abordar, porque eu me manifestei várias vezes com relação a ele, que é esse cancelamento um pouco da história para trás que a gente viu dos movimentos das estátuas, né, de derrubar as estátuas. Então, o Churchill tem que ir abaixo porque é racista, porque na década de 40 escreveu atacando e diminuindo os indianos, que era uma opinião lamentável, mas generalizada dos ingleses e dos europeus com relação a vários outros povos. Então, a gente vê que nessa guerra política e cultural que nós temos, os símbolos históricos são, claro, muito importantes. Eu mesmo carrego uma nota que eu trouxe da Inglaterra de 5 livros do Churchill, porque é uma referência para mim. Imagina na Inglaterra 10 vezes mais, assim como Lacerda, a nível Brasil, eu sempre acompanho e gosto muito de ler. Mas você vê essa correlação entre os temas, essa vontade de destruir estátuas, porque elas simbolizam culturas, vertentes, opiniões que nós queremos derrotar, que alguém quer derrotar, e que são cancelados, é um cancelamento histórico. Assim, eu acho que está, assim, implicado com a cultura do cancelamento. Tipo, cancela Aristóteles. Né? Quer dizer, eu sou contra isso. Eu escrevi na Folha uma coluna sobre isso, né? Quando estava em cima desses temas aí de derrubar estátuas. Eu entendo que as estátuas são uma espécie assim, de cicatriz histórica, certo? Está ali, não é para você ficar lambendo, está ali porque são marcos históricos. Né? Eu até na coluna dizia, acho que a gente deve então derrubar o Coliseu, deve derrubar as pirâmides do Egito. Né? Isso não significa que você não construa uma consciência, por exemplo, contra a escravidão, contra o racismo. Agora, isso sempre foi uma prática. Mao Tse-tung tentou acabar com a memória histórica na Revolução Cultural, por isso, inclusive, se chamava Revolução Cultural. Isso aparece no livro 1984, que todo mundo sabe desse exemplo. Né? O personagem principal trabalhava reescrevendo história e apagando o livro. Tá? O Ministério da Verdade. Por quê? Né? Porque o Orwell estava ali olhando para os estados fascistas, né? Ele estava vendo isso daí. A gente sabe que, por exemplo, na Rússia contemporânea, os russos chamam a Segunda Guerra Mundial de Grande Guerra Patriótica. Eles não usam a expressão Segunda Guerra Mundial. A Grande Guerra Patriótica, os russos aprendem na escola que quem ganhou a guerra foi a Rússia. Foi a Rússia que ganhou a guerra. A União Soviética, no momento, mais precisamente. Foi a União Soviética que ganhou a guerra. Foi o Exército Vermelho que ganhou a guerra. Porque se não fosse o Exército Vermelho, a Inglaterra e os Estados Unidos ocupados no Japão, certo? Brigando no Japão e demorando de entrar na Alemanha, se não fosse a frente russa, a Alemanha
pelo menos teria durado mais tempo. O que pode ser verdade. O que pode ser verdade. Mas aí eu não estou dizendo que a Rússia apagou a história, mas há aí claramente um tipo de narrativa histórica que mostra que a história depende da decisão de certas pessoas manterem as referências históricas. Então, quando você derruba, eu posso entender que alguém derrube, por exemplo, um sujeito que ficou famoso porque era traficante de escravos. Eu entendo que você diga, olha, esse cara aqui não fez nada, esse cara só fez tráfico de escravos, ficou rico com isso, que dance. Agora, eu acho que pessoas como Churchill, que foi o exemplo que você deu, já é mais complicado. Porque Churchill, ele está na memória internacional ocidental porque ele segurou os nazistas no dente. Inclusive antes dos soviéticos começarem a brigar com os nazistas. Certo? O Churchill segurou os nazistas no dente. Ele segurou os simpatizantes do regime nazista dentro do governo inglês no dente. Então, eu duvido que muita gente tenha o culhão que Churchill teve. Certo? Isso não significa que ele não fosse racista, quase todo mundo era europeu, certo? Basta pegar as relações entre cristãos e judeus para ver o velho racismo europeu dentro da Europa, apesar que não existia o conceito enquanto tal, tá? Aparecem frases racistas contra turcos e judeus em Macbeth do Shakespeare. Só para avisar, a gente tem... É o Shakespeare. Sim. Não, só para avisar que temos, segundo o Instagram aqui, 1 minuto e meio. É isso aí. Então é isso, Pedro. Eu acho que eu entendo em alguns casos, mas em outros casos me parece que é uma pobreza histórica, uma redução da história e das grandes personalidades, mas a história é normalmente feita de decisões de manter referências ou apagá-las. Perfeito. E até comparando também, só complementando, o Leopoldo, que foi da Bélgica, por exemplo, é um caso de Estado que eu não defenderia, porque o que fez de genocídio interno e externo não está na conta, mas figuras controversas como Churchill é muito mais complicado. Mas, professor, estamos caminhando aqui para os 50 segundos finais. Eu queria desde já deixar meu muito obrigado pela palestra lá em 2013 e por essa nova live aqui em 2020 e que daqui a alguns anos a gente também volta a se reencontrar. Meu muito obrigado pelos livros, pela disponibilidade, pelas participações, tudo. Muito obrigado de verdade. Muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Um prazer. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Eu vou salvar... Não, eu que agradeço. Eu vou salvar a live e vou postar. Para quem quiser seguir, depois acompanhar. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço para todos. Eu que agradeço. Tchau. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.